Hello everyone. You're just the God, so I'll give thanks to God when I don't have enough, 'cause it's more than enough, and He knows what I need. When I don't have enough, 'cause He's more than enough, and He knows what I need. Hello, pessoal, tô aqui mandando aviãozinho, por isso que minha cara deve estar esquisita aí pra vocês. Mandando aviãozinho, alô, alô, sejam bem-vindos. Clear to me, yeah. Every breath I breathe, an invitation to believe in what creating something good. Though this season doesn't tell my story, mountains for me. You're just that good, so I'll give thanks to God when I don't have enough, 'cause He's more than enough, and He knows what I need, so I'll give thanks to God when I don't have enough, 'cause He's more than enough, and He knows what I need. Tô mandando aviãozinho aqui. Hello, Cassie. Why do I worry? Olá, seja bem-vinda. Muito bom ver lá seu post. Muito legal que você está fazendo o planejamento, tá seguindo lá, muito legal. Muito feliz com as suas conquistas. Seja bem-vinda. Sei que aí tá tarde, né? Gratidão por estar aqui. Então, pessoal, 6:09, eu vou começar porque eu prometi para vocês que ia ser rápido. Eu quero fazer essas lives com 30 minutinhos. Coloquei essa música de fundo, ela diz assim: por que eu devo me preocupar, né? Deus sabe exatamente o que eu preciso, então por que eu vou me preocupar, né? Ele sabe exatamente o que eu preciso. E coloquei essa música porque Deus tem ministrado ela no meu coração para exatamente esse período dos sabotadores, né? Quando a gente está vivendo alguma situação, a gente tem a tendência de ficar nervoso, ansioso, da gente, né, como muita gente diz, se auto-sabotar, né? Oi, Fernanda, seja bem-vinda. Muito tempo que eu não te vejo, hein? Então, essa música tem falado muito ao meu coração, que a gente não precisa se preocupar, né? E aí você vai entender o porquê que eu botei essa música aqui na live, quando eu te contar a origem dos sabotadores. Como é que isso começou? Mas vamos lá, então. Essa live de hoje faz parte, na verdade, de uma série que eu tô falando sobre a síndrome do impostor, onde essa síndrome realmente atinge 85% das mulheres que alcançam um alto cargo empresarial, um alto cargo de gerência, altas conquistas, né, nos seus negócios empresariais, mas em algum momento da vida delas, elas entenderam, elas acreditaram que elas era falso, era tudo falso, que foi por sorte, que foi alguma coisa que aconteceu não pela própria capacitação, mas por sorte. Ela começa a duvidar dela mesma, ela começa a duvidar da sua capacidade, da sua inteligência, né? Quando ela recebe um elogio, ela não acredita, mesmo ainda tendo conquistas, mesmo ainda fazendo grandes coisas. Então ela começa a duvidar de si mesma.
E aí alguns dos sintomas, né, da síndrome do impostor, como eu falei lá na segunda-feira, se confundem um pouco com a depressão. Então muitas pessoas de repente podem estar acreditando que está vivendo uma depressão, mas na verdade nem é uma depressão, é uma síndrome do impostor, por exemplo, e se é descoberto no início, pode ser tratado e não vai vir a ser uma depressão. Então isso foi muito importante. Aí na terça-feira então eu contei um pouquinho da minha história, né, que eu vivi esse processo da síndrome do impostor no início do ano, mesmo sem eu entender o porquê, né, eu vivi isso, onde eu duvidei de mim mesma, duvidei da minha capacidade, mesmo tendo tantas conquistas, mesmo fazendo tantas coisas, transformando tantas vidas, duvidei de mim, né? Então foi onde entrou a pergunta, né? Onde isso começou? De onde isso surgiu? Por que eu tô sentindo isso? De onde que tá vindo isso, né? E aí, então, como eu contei lá na terça-feira, numa conversa com uma possível cliente, né? Durante uma sessão com ela, ela é estrategista digital, e daí ela foi perguntando da síndrome do impostor, e eu contei, né, essa história, e daí eu falei, opa, peraí, já sei onde começou. E aí então foi que eu compartilhei através de uma pessoa que eu contratei para me capacitar e me levar para o próximo nível, né? Um profissional da alta performance, para poder me ajudar a ser uma coach melhor, para poder, em 2020, contratar essa pessoa. E uma palavra que essa pessoa falou entrou e foi trabalhando dentro de mim por 2 anos, até que esse ano, então, explodiu isso aí, né? E aí, então, eu fiquei assim, uau, mas mesmo já com todo o conhecimento, mesmo já com toda a transformação, mesmo já com o resgate da identidade, né? Até uma cliente minha, a Gabriela, ela fala assim, caramba, Kelly, mas a gente nunca vai se livrar desses sabotadores, né? A gente nunca vai ser livre disso. A gente vai ser livre. A gente é livre quando a gente aprende a identificar. Então, a gente não se deixa mais ser refém dos sabotadores. E é por isso que eu tô aqui hoje, né? Porque, infelizmente... Olá, Rose, seja bem-vinda. Porque, infelizmente, com todos os estudos que eu tive uma... Como eu vou dizer? Eu tive uma educação errada do que eram os sabotadores, né? Então, eu tive uma definição errada dos sabotadores, que se confundia com crença limitante, que se confundia um pouco com iniquidade geracional, que se confundia um pouco com lealdade familiar, que se confundia com essas coisas, né? Então, não existia muito essa clareza do que eram os sabotadores, mas como eu até botei lá no post, estou adorando esse assunto. Que legal, Rose, gratidão, muito bom. Traz muita clareza, traz libertação, né? Então, a gente que é cristão, como Rose tá aqui, a gente vem dessa como é que fala? O nosso background da fé. Olá, Ludmila, seja bem-vinda. Pessoal, se vocês estão curtindo, gostando, envia aviãozinho aí, convida mais pessoas para poder saber desse assunto, porque realmente é muito bom, é libertador. Então, a gente que tem esse background da fé, né, do cristianismo, enfim, pode vir do catolicismo também, que tem a Bíblia como regra de fé e prática, vem muito essa questão da iniquidade geracional, né, o pecado dos pais e dos filhos, né, então essa coisa toda que vem no DNA, que a gente termina repetindo por mais que a gente queria repelir. E aí o coaching trouxe essa visão. Olá, Andréia, seja bem-vinda. Trouxe essa visão das crenças limitantes, daquilo que foi formado em nós, né, do 0 aos 12 anos, por tudo aquilo que a gente viu, ouviu, sentiu, por repetição ou por forte impacto emocional, gerou uma crença em nós, que pode ser uma crença limitante ou uma crença fortalecedora,
E aí, a partir dessa crença, a gente toma as nossas decisões e tudo. Então, os sabotadores, eles se confundem um pouco com tudo isso, né? Oi, Tamara, seja bem-vinda. Oi, Rodolfo, seja bem-vindo. Uau, que surpresa boa. Gratidão, amigo, por estar aqui. Hello, Lucas, how are you? Thank you so much for joining me. So right now it's in Portuguese, but I will do that in English on Facebook. If you wanna hear and hear about that saboteurs in English, I will be on Facebook at 7 p.m. But thank you so much for joining me here. Legal, thank you. Legal, Rodolfo. Então, se confunde um pouco, né? Então, não existia, não é dito assim uma definição muito clara do que são os sabotadores e termina que a gente fala, você tá vivendo uma autossabotagem, você tá vivendo isso, mas o que é exatamente o sabotador? O que é exatamente a autossabotagem, né? Como que isso surgiu? Por que a gente se autossabota? Sim, existem as crenças limitantes por tudo aquilo, né? Como eu falei aqui, tudo aquilo que a gente viu, ouviu, sentiu, por repetição, forte impacto emocional de uma figura de autoridade que gerou em nós crenças ao nosso respeito. Faz todo sentido, gratidão, Tamara, faz mesmo. Então, existem as iniquidades geracionais, que foi aquilo que a gente recebeu dos nossos pais, e por mais que a gente tente repelir, a gente termina repetindo, e aí é preciso existir um perdão, uma remissão, né, uma nova criatura para a gente não repetir, e daí as bênçãos se seguirem por 1000 gerações, como diz em Deuteronômio. Existem as lealdades familiares, que daí é meio que um voto e uma honra que a gente faz a um familiar. A Rose falou, acredito muito nisso, eu também, Rose. Então existe a lealdade familiar, né? Eu tô aprendendo muito sobre isso com a Nath, ela fala muito de lealdade familiar, que é realmente essa honra, né? Esse tributo, mesmo que inconsciente, que a gente faz a um familiar. E inconscientemente a gente pensa que se a gente quebra isso, a gente está desonrando esse familiar, né? E então, sabotador não é nenhuma dessas coisas, ok? E eu quero deixar isso claro aqui. A gente tem que lembrar, gente, que a gente é um ser sistêmico, que somos corpo, alma, espírito. Temos essas 3 dimensões de ser. Temos que respeitar todas as 3 dimensões, porque quando respeitamos as 3 dimensões, a outra dimensão não sofre, né? Então, quando a gente respeita que somos humanos, que temos uma alma, e essa alma é regida pela nossa mente, né? Que termina regendo o corpo, a gente entende que a gente precisa conhecer as nossas emoções, saber das nossas emoções, para que a gente não fira o nosso corpo, né? Dr. Rodolfo tá aqui, meu amigo de muitos anos de infância, de adolescência, ele é médico, ele sabe como médico que as emoções podem gerar doenças no corpo, né? Eu mesma engordei muito no último ano e meio e foi totalmente devido ao estresse, né? Devido a estar muito nervosa, excesso de cortisol e ansiedade, e eu engordei. Então, a partir do momento que lá no início do ano eu tive o conhecimento da síndrome do impostor, voltei para o meu lugar, comecei a me alinhar e entender essas diferenças, eu já eliminei, quem tá aqui, né, 20 pounds nos últimos quase 4 meses. Então 20 pounds é o que? 10 quilos, eu acho. Então tô emagrecendo, tô voltando ao meu normal, porque voltei pro meu lugar, voltei pra minha posição. A síndrome do impostor é quando você sai da sua posição, você começa a não acreditar mais em quem você é. Oi, Lu, seja bem-vinda. Me too. Me too o que, Rose? Tá emagrecendo? Muito bom. Então, vamos lá. Vamos pro nosso assunto, que já são 6h21. Lu, seja bem-vinda. Lu vai ter, vai conhecer melhor, né, isso aí no sábado. Vamos ter uma sessão no sábado.
Tamara falou, também engordei, verdade, a gente fica sem acreditar em quem somos. É isso mesmo. E aí gera toda essa disfunção, gera essa desconexão com o todo, gera essa desconexão com Deus, com a nossa fé. Porque daí, se a gente começa a não respeitar e não entender quem somos nas 3 dimensões e que somos um ser sistêmico, a gente então termina ferindo o outro sistema, né? Então, as nossas emoções ferem o nosso corpo, e aí que nem Rose, né? Muito estresse, engordou muito também. E aí a gente termina também ferindo a nossa conexão com Deus, porque em algum momento a gente começa a se questionar, né? Deus, por que você está permitindo isso? Aí a gente começa a confundir com o quê? Com a iniquidade geracional, com a questão do pecado. Mas eu não estou pecando, não. A dimensão de pecado, de iniquidade geracional, a dimensão espiritual, que é diferente de sabotador e crença limitante, que é a dimensão emocional. Beleza? Conseguem identificar e perceber essa diferença? Então essa é a ideia. Oi Simone, seja bem-vinda. Gratidão por estar aqui. Aí deve estar tarde, né? Gratidão pelo esforço de estar aqui. Então vamos lá. Bom, acho que aqui todo mundo me conhece, mas sou Kelly Fischer. Se você vai estar assistindo depois, sou... Muito bom, sou Kelly Fischer, sou coach, business coach, na verdade. Eu amo business, eu amo ajudar empresários, empreendedores a pensarem estrategicamente. Mas uma coisa que eu tenho visto nesses anos trabalhando com empresários e fazendo sessões estratégicas e fazendo sessões de coaching sempre existe algo no emocional que impede a pessoa de avançar para o próximo nível. Ela consegue chegar até um ponto e depois não vai mais. E aí que entra então a questão do emocional e de trabalhar o emocional. E eu preciso então trazer essa verdade sobre quem a pessoa é, o seu perfil comportamental. E agora que eu tenho esse conhecimento, os sabotadores, né? Então, com isso é possível a gente trabalhar também no nível das emoções. Lembra dos 3 sistemas? O nível das emoções, para que esse empresário ele possa crescer no negócio dele pensando estratégico, saindo do operacional e pensando estrategicamente. Quando ele pensa estratégico, ele escala. E aí, quando ele escala, ele é capaz de ajudar muito mais pessoas. Então, essa sou eu, é isso que eu faço. E hoje eu vim explicar então sobre sabotadores, que é parte integrante dessa série de lives sobre a síndrome do impostor. Bom, nesse processo então da síndrome do impostor, né, eu comecei a procurar emprego. Eu falei, quer saber, eu vou procurar emprego e nessa eu vi assim, que todos os matches aqui, quando a gente aplica, né, a gente coloca todas as nossas características para saber qual match de posição. E aí sempre foi Project Manager Senior, Senior gerente de projeto, vamos dizer assim, né? E aí eu não me sentia capaz de ser um Senior Project Manager, porque eu pensava assim, putz, mas eu não tenho experiência aqui nos Estados Unidos, né? E aí eu aplicava para algo mais baixo, mas sempre vendo as definições lá do trabalho, as especificações, e aí eu vi o que eu não tenho aqui. Então eu vou estudar sobre isso para que eu possa chegar nesse nível de que eu tenho match, né? E nesse processo então de estudos, então foi que eu comecei a estudar o Agile System, que é um sistema de gerenciamento de projetos, de sistema de gerenciamento de equipes. E então eu fui estudar o Salesforce, que é uma parte da parte de vendas, né? Por quê? Porque eu vi que o salário de arquiteto, eu sou arquiteta, né? Falei para vocês, minha formação primeira é arquiteta. 17 anos trabalhando como arquiteta. Só que para eu tirar minha licença aqui nos Estados Unidos, eu preciso... Levam 2 anos, são 6 diferentes provas que eu tenho que fazer para tirar minha licença, mais 3.600 horas que eu preciso trabalhar. Se eu comprovo minha experiência no Brasil,
por causa da afiliação com o Cal, eu consigo eliminar 1.800 horas, mas eu ainda tenho que trabalhar o restante. Eu já trabalhei um período que eu consigo eliminar, mas eu ainda tenho que trabalhar mais, ou seja, leva tudo uns 2 anos. E eu vou gastar em torno de uns $3.000 para fazer isso. E aí eu comecei a ver as posições do Project Manager, por causa da minha experiência, por causa do meu tempo de trabalho. Olá, Renê, seja bem-vinda. E aí eu pensei assim, ok, vou tentar, né, vou ver aqui. E aí vendo as posições, galera, um Project Manager, só pra você entender, um arquiteto aqui, designer, ele ganha em torno de $58.000 ao ano. Tipo, eu vou gastar 3 mil para tirar minha licença, 2 anos, fazer 6 provas, estudar, trabalhar 3.600 horas, para ganhar 58 mil a 65 mil um ano. Já um Project Manager ganha em torno de 80 mil ao ano. Já um Project Manager Senior com Agile e o Salesforce e a licença ganha em torno de $130.000 ao ano. Uou, super, muito pouco, Lu. Então foi essa matemática que eu fiz. Falei, caraca, se com a minha experiência, né, com a minha formação de MBA, de Business Coaching e tal, então eu vou tentar a posição de Project Manager. Eu vou ser Project Manager porque eu vou ganhar muito mais do que sendo arquiteta. E a licença do Project Manager eu tiro em 6 meses. Então foi aí que eu comecei meu processo de estudar. E foi a melhor coisa, porque dentro do curso do Salesforce, que é na verdade é como se fosse uma especialização de vendas, as 2 primeiras semanas foi só sobre mentalidade, foi só sobre reprogramação da mente, foi só sobre trabalhar a mente. Por quê? Porque o vendedor ele leva não na cara o tempo todo. Não, não é agora, não, ainda não é o momento, não tenho dinheiro, não, eu não quero isso. Então, a mentalidade do cara precisa ser trabalhada para não vir a rejeição e tudo mais, né? E terminar desistindo. Então, foram 2 semanas assim que ficou trabalhando a mentalidade de vendedor, a mentalidade de autoafirmação, quem você é, sua identidade e tal. Então, pra mim foi incrível, né? Porque eu sou um profissional do autodesenvolvimento. Enfim, e foi então que ao final das 2 semanas veio esse assessment sobre o coeficiente de positividade e os sabotadores. E aí então veio a minha surpresa. Uau! Eu falei, caramba, são sabotadores. Deixa eu pôr o óculos para ler. Luciana falou, eu fiz um curso de vendas assim, a gente precisa entender que o não é para a oferta, não para nós mesmos. É isso aí, Lu, é isso que ficou trabalhando o tempo todo, né? E mais do que isso, o não nem é só para oferta, o não é para a pessoa que está dizendo não, porque a gente sabe que a transformação vai vir e que é bom para a pessoa, né? Então eu tenho essa integridade, né? Na verdade, de oferecer aquilo que a pessoa precisa e que eu sei que é bom para a pessoa. Então, na minha mentalidade, se ela tá dizendo não, ela não tá dizendo não para mim, ela tá dizendo não para ela mesma. Mas tá tudo bem. Ainda talvez não seja o tempo, ainda não tem maturidade para isso e tá ok, né? E às vezes sou eu mesma que digo não pra pessoa. Às vezes eu falo, eu não quero ter essa pessoa como cliente, né? Eu também. Mas enfim, essa mentalidade do vendedor vai ser trabalhada. Então foi aí que eu fiz o dos sabotadores. E quando fiz o teste dos sabotadores, abriu aquela visão. E é isso que eu quero trazer pra você agora e vai ser show. Então pega o papel e caneta, toma nota, assiste de novo depois se você quiser. Sei que eu falei bastante agora no início, né? Porque eu fiquei interagindo. Mas vamos lá. Então, qual que é a origem do sabotador, né? Eu vou olhar aqui de lado que eu tô lendo no meu computador. Então, os sabotadores, eles começaram, na verdade, como guardiões para nos ajudar a sobreviver de um perigo ou ameaça real, física ou emocional quando criança.
tudo isso que eu vou falar pra vocês agora, eu tirei desse site do Positividade Inteligente, alguma coisa assim, que é onde eu fiz o teste, tá? Então eu tirei de lá. Isso aqui tudo você consegue ler lá, tá em inglês, mas você consegue ler, tá exatamente assim, ok? Eu copiei de lá. Sabotadores começaram como guardiões para nos ajudar a sobreviver um perigo ou ameaça real, física ou emocional quando criança. Mas quando nos tornamos adultos, já não precisamos mais deles, porém eles se tornaram moradores invisíveis da nossa mente. Inteligência positiva, isso aí, sim. Os padrões de pensamento, sentimento e reação de nossos sabotadores tornam-se codificados em nosso cérebro por meio de caminhos neurais. Quando esses caminhos neurais são acionados, somos sequestrados por nossos sabotadores e instantaneamente sentimos, pensamos e agimos de acordo com os seus padrões. Olha que louco isso. Isso foi o nosso sistema de defesa da infância. Muito verdade. Lu. Olá, Cris, seja bem-vinda. Então, isso foi formado na infância para nos proteger de um perigo real, que pode ter sido físico ou emocional. Então, a gente cresceu, a gente não precisa mais disso, mas a gente não eliminou, ficou lá escondido, virou um morador invisível. E aí, quando acontece algo que parece que vai repetir aquela situação de perigo, ativa o sabotador. Ele vem, né? Então, ele sequestra as nossas emoções. Então, ele sequestra a gente e a gente, então, reage a essas emoções, né? Então, como nos autossabotamos? Sabotadores são as vozes em sua cabeça que geram emoções negativas na maneira como você lida com os desafios diários da vida. Eles representam padrões automatizados em sua mente sobre como pensar, sentir e responder. Eles causam todo o seu estresse, ansiedade, dúvida, frustração, inquietação e infelicidade. Eles sabotam seu desempenho, bem-estar e relacionamento. Olha só que horrível. Então, às vezes a gente tá ansiosa e a gente não sabe por quê. Daí a gente fica tentando descobrir o porquê que a gente tá ansioso, qual foi a situação, o que aconteceu e tal. E aí a gente fica mais ansioso ainda, né? Eu tava assim hoje de manhã e eu falei, caramba, de onde vem essa ansiedade, né? E não consegui identificar. E aí eu falei, quer saber? Eu não vou ser refém desse sabotador. Eu vou trocar de roupa e vou nadar. Eu troquei de roupa, fui pra academia fazer 30 minutos de esteira num passo pesado pra, eliminar todo o cortisol. E aí fiz 15 minutos de natação, fui nadar na piscina e voltei assim, plena, né? Voltei tranquila. Eliminei, porque eu consegui identificar, né? Então, até a ansiedade, a inquietação, isso tudo é fruto do sabotador. Então, aí você pergunta, mas Kelly, eles não são bons pra nós? Não foi feito pra proteger a gente lá quando a gente era criança? Ele não é bom pra gente agora? Não. Seus sabotadores, eles afirmam que são bons pra você. Por exemplo, o seu crítico, ele lhe diz constantemente atormentá-lo por causa dos seus erros e deficiências faz com que você melhore e tenha sucesso. Oi, Daisy, seja bem-vinda. Então, o crítico, ele tá dizendo pra você assim, se ele ficar te atormentando, ele faz você acreditar que se ele for dessa maneira, você vai ter sucesso, porque daí você vai querer melhorar sempre, né? Então, esse é o crítico. Todos nós sabemos que a dor é boa para você. Se você colocar a mão em fogão quente, seria bom sentir dor, porque na verdade é um aviso do que pode vir a acontecer, né? Você toma a medida corretiva, tira a mão dali, lava a mão, enfim, põe remédio. As emoções negativas, elas são semelhantes à dor. São úteis apenas por um breve segundo para alertá-lo. Mas se você ficar estressado, frustrado, infeliz, ficará com uma visão limitada e não será capaz de descobrir a melhor solução para os seus problemas, que o seu cérebro positivo pode fazer. Então, se você está com uma emoção negativa por mais de um segundo, ou seja, só para te dar o alerta de que tem algo errado e você precisa tomar uma posição,
seus sabotadores, eles estão segurando a sua mão no fogão quente e reclamando porque a vida é tão difícil. Olha que louco, gente. Então, a dor, a emoção, ela vem só para te avisar. Olha, tem alguma coisa errada acontecendo. Tá na hora de você tomar uma posição. Tá na hora de você tomar uma decisão e fazer alguma coisa para isso mudar. Porém, se você não tem essa clareza e não consegue identificar que é isso, e você fica com essa emoção por mais de um segundo e fica revivendo e remoendo aquela crítica, remoendo o medo, ou remoendo a ansiedade, ou remoendo o que quer que seja, é porque o sabotador, ele te sequestrou já. Você tá refém dele, né? E aí, o que você vai fazer? Então, isso é muito sério. Estão conseguindo entender, gente? Vocês têm alguma dúvida? Estão conseguindo entender? Quer que eu repita alguma coisa? Me diz aí. Eu sei que eu tô indo meio rápido porque eu prometi que ia ser 30 minutos de live. Mas me diz aí, compartilha comigo. Estão conseguindo entender? Identificou alguma coisa em vocês? Me conta. Legal, estamos sim. Gratidão, tá, Mara? Então, o juiz, vamos dizer assim, o juiz é o mestre sabotador. Oi, Giovana, legal, que bom que vocês estão conseguindo entender. Tá fazendo sentido, gente? O juiz, ele é o mestre sabotador, vamos dizer assim, né? O juiz, ele é o sabotador universal que aflige a todos. É aquele que bate em você repentinamente por erros ou falhas. Avisa obsessivamente sobre riscos futuros, te acorda no meio da noite apavorado, preocupado, te fixa no que está errado com os outros ou com a sua vida e ativa seus outros sabotadores. Causa muito do seu estresse e infelicidade, reduz sua eficácia e prejudica seus relacionamentos. Bom, então ele mostra aqui que existe um mestre sabotador, que ele chama de juiz, e existem todos os sabotadores que trabalham para esse mestre. Então, o mestre é o que te deixa preocupado. O mestre é o que te deixa sem dormir. O mestre é o que te acorda no meio da noite com você preocupado. E aí ele começa a ativar todos os outros sabotadores que trabalham para ele. Forte, né? Bom. E aí, então, gente... Quem são os sabotadores cúmplices? Quem é que está trabalhando junto com o mestre juiz? O juiz trabalha com um ou mais sabotadores cúmplices para sequestrar a sua mente e causar a maioria dos seus contratempos. Veja se alguma delas lhe parece familiar. Legal, Tamara, faz total sentido. Muito bom. Eu vou só citar alguns, não vou fundo neles e amanhã a gente volta para falar mais sobre eles. Então, como vencer essa batalha? Amanhã eu explico como então vencer essa batalha dos sabotadores, beleza? Então vou passar aqui bem rapidinho por eles. E aí, se vocês já quiserem saber mais sobre isso, se vocês já quiserem, Kelly, eu já quero identificar meus sabotadores, me manda um direct que daí eu te envio o link do site para você poder fazer o teste do sabotador. Você recebe direto no seu e-mail. Se você fala inglês, é tranquilo para você ler. Mas se você não fala inglês, daí é melhor você me procura, que daí eu vou fazendo junto com você para poder traduzir, beleza? Mas se quiser, me manda no direct que daí eu te encaminho o link. Mas o primeiro de todos é o evitador, né? Aquele que evita as questões. Foca no positivo, agradável de forma extrema, evita tarefas e conflitos difíceis e desagradáveis. Esse é o evitador. Olá, Elisa, seja bem-vinda. Controlador, necessidade baseada na ansiedade de assumir o comando e controlar as situações e as ações das pessoas por vontade própria. Alta ansiedade e impaciência quando isso não é possível. O hiperrealizador, dependente de desempenho e realização constantes para autorrespeito e autovalidação. Última conquista rapidamente descontada, pressão demais. Então, o autorrealizador, ele precisa estar realizando o tempo todo mais e mais. Hiperracional,
foco intenso, exclusivo no processamento racional de tudo, incluindo relacionamentos. Pode ser percebido como indiferente, insensível ou intelectualmente arrogante. Esse é o hiperracional. Hipervigilante. Galera, no meu assessment, esse é o mais alto, esse é o do topo deles, né? Hipervigilante, ansiedade intensa, contínua sobre todos os perigos e o que poderia dar errado. Vigilância que nunca pode descansar. Foi muito impactante quando eu descobri isso. E aí eu entendi o porquê, né? Quando você faz o teste, ele te diz lá onde começou, né? Na infância, o que provavelmente aconteceu para ter vindo esse sabotador, né? Uau! Hiperrealizador 10 e hipervigilante 10. Uau, sim, caramba! Meu hiperrealizador era alto também, mas não chegava tanto. Mas o hipervigilante eu acho que foi 8, se não me engano. Mas estava bem alto, foi o maior de todos, né? Então, mas eu entendi, enfim. E daí o agradável, indiretamente, tenta ganhar aceitação e afeição, ajudando, agradando, resgatando ou bajulando os outros. Perde de vista as próprias necessidades e fica ressentido com o resultado. Definitivamente eu não sou agradável. Sem descanso, inquieto, constantemente em busca da maior excitação na próxima atividade ou ocupação constante. Raramente em paz ou contente com a atividade atual. Stickler, eu não sei como traduzir o stickler, se alguém souber. Perfeccionismo e necessidade de ordem e organização, levados longe demais. Ansioso, tentando fazer muitas coisas perfeitas. Vítima, emocional e temperamental como forma de ganhar atenção e afeto. Um foco extremo em sentimentos internos, particularmente os dolorosos. Faixa de mártir. Oi, Ive, seja bem-vinda. Então, esses são os 9 sabotadores que ajudam o mestre juiz, ok? O Lu tá falando, o meu maior é o evitador e o que vem logo após é o autorrealizador. Verdade, Lu, eu dei uma olhada no celular, né? A gente vai ter a sessão sábado, então eu já tô estudando tanto o seu perfil comportamental quanto o seu dos sabotadores, e eu vi lá isso sim. Uau! A Simone também fez a análise de perfil comportamental comigo, ela é analista também, né? A gente fez a mentoria, mas também, assim, como é relacionado também com o perfil comportamental, sabia? Então, Simone, né, que é dominante altíssimo, faz total sentido ela ser hiperrealizador, hipervigilante, isso vem do dominante, né? Não sei se faz sentido para você, Simone, a você que também é analista, né? Então, faz sentido. E aí a Lu, né, que estável, então o evitador, né, que não quer briga com ninguém, o estável, ele é uma pessoa que gosta de harmonia, né? Ele é uma pessoa que quer harmonia com as pessoas, que gosta das pessoas, né? Luciana falou, nem precisava ter feito o teste para saber que o meu maior é o evitador. Legal. Eu traduziria o stickler como insistente. Legal, Lu, vou botar aqui então. Gratidão. Tamara falou, o meu é o racional, em seguida o vigilante. Uau, Tamara. Muito legal. Então, galera, esses são os 9, né? O evitador, controlador, hiperrealizador, hiperracional, hipervigilante, agradável, sem descanso, insistente e vítima. Simone falou, foi muito maravilhoso os nossos encontros, faz sim muito sentido. Faz, né, Si? Eu acredito também que está bastante relacionado com o nosso perfil comportamental também, né? Então, galera, eu vou terminar por aqui porque eu preciso começar outra 7 horas lá no Facebook em inglês. Luciana, se você quiser convidar suas alunas para assistir em inglês, para ver se elas entendem. Eu erro às vezes, né? Às vezes lá no que eu tô explicando, enfim, meu marido diz que eu falo inglês perfeito quando eu tô brigando, né? Que daí eu não penso, enfim. Mas serão bem-vindas para assistir. Então, eu vou finalizando por aqui.
Mas me conta, o que vocês acharam? Faz sentido? Vocês conseguiram entender? Legal, manda sim. Meu Facebook... acho que você tem meu Facebook. É o Kelly Lopes Fischer, né? Eu vou entrar lá às 7 horas. E gratidão, Tamara. Gratidão, Cassi. Muito interessante, Kelly. Obrigada. De nada. Verdade, Lu. Então, pessoal, amanhã eu vou estar aqui de novo. Aí eu vou entrar fundo nos sabotadores, né? Eu vou trazer um pouco mais de clareza de onde começa, como começa e daí como principalmente ele eliminar. Então, para você conseguir eliminar, né, como é que diz mesmo, pra gente poder vencer os nossos inimigos, a gente tem que se tornar amigo, né? A gente se torna amigo quando a gente conhece. Então, é importante que você conheça. Ive falando, beijo, só consegui entrar agora, mas vou assistir depois. Assiste, Ive. Então você precisa conhecer, ok? Você não vai ficar amigo dos seus sabotadores, ainda mais que eles vivam, por mais que eles vivam na sua mente como moradores invisíveis, mas se você conhece, você identifica, se vem a emoção é como a dor, né? Você logo identifica e sabe como mudar. Então é isso que eu vou trazer para vocês. E se vocês quiserem, me chama no direct que eu mando o link para fazer o teste, o assessment dos sabotadores, ok? Gratidão, galera. Deus abençoe vocês. Muito obrigada por estar aqui. Se vocês viram valor nisso, manda pra galera. Vai estar salvo até amanhã, 1h da tarde. Pode mandar para as pessoas verem, assistirem, tá bom? Assiste de novo, toma nota e eu quero saber de vocês. Legal, manda sim, Ive. Quero saber de vocês, porque foi incrível receber um monte de mensagem da galera de terça-feira, né? Quando eu contei minha história, contei assim, né? Morrendo de medo de estar sendo vulnerável ali na internet, né? De estar falando, mas assim, um monte de gente me procurou e falou e contou história e, enfim... Também de pessoas que foram ladrões de sonhos e assassinos de propósito. E daí, enfim, fiquei muito, muito, muito maravilhada com o que Deus fez através daquela live. Por ter obedecido, né, o chamado, enfim. Então, eu quero ouvir de você como tá sendo, o que tá transformando na sua vida. Eu quero participar disso e saber que o que eu tô fazendo aqui, né, tá... impactando vocês. Como eu falei ontem no culto, né, vocês são o maior asset, vocês são o maior valor que a gente tem, né? Nada acontece, não é de mim, não é por mim, não é pra mim, né? É dele, por ele, pra ele e o que é mais importante pra ele são vocês. Então eu só tô aqui pra servir. Se eu posso servir pra alguma coisa, que eu sirva pra servir os filhos do meu pai. Então, galera, tá bom? Manda mensagem porque eu quero ouvir de você, beleza? Então, Deus abençoe. Até amanhã. Amanhã a gente se encontra de novo, 6 p.m. aqui no Instagram. Beijo. Tchau, tchau, galera. Te mando, Ive. Gratidão, Tamara. Beijos. Tchau, tchau, pessoal.